9h34 agora. Muito bom dia para você sintonizado aqui com a 92 da manhã desta segunda-feira. Começando mais um programa Espaço Aberto aqui pela Rádio Grande FM. Uma excelente manhã para você, né? Estávamos ajustando aqui nossos estúdios para a transmissão do programa Espaço Aberto. Hoje estamos aqui no estúdio B, no nosso segundo estúdio, nossa segunda opção de estúdio, porque hoje vamos receber aqui no programa Espaço Aberto Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República. Ele que é advogado, professor universitário, político brasileiro, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, foi o mais jovem prefeito eleito de Fortaleza e também o mais jovem governador do Ceará. Ciro Gomes tem 64 anos, pré-candidato a presidente da República pelo PDT. Na sua vida, Ciro sempre procurou ser independente, agindo de acordo com o que pensa e o que sente. E hoje é nosso entrevistado aqui no programa Espaço Aberto, a quem eu quero já dar um bom dia. Seja muito bem-vindo. Vou chamá-lo de candidato, de coronel não fica muito bem, né, Ciro? Muito bom dia. Não, chega de capitão, de coronel, de sargento, nós precisamos definitivamente consertar o Brasil. Bom, deixa eu dar um abraço a vocês, Daniel, Faria, Cícero, Paulo Wagner, enfim, um abraço para toda a gente querida do Mato Grosso do Sul, que é a partir de Dourados, na nossa querida Dourados, que eu conheço bastante bem, já estive aí algumas vezes, está sintonizado na Rádio Grande FM. Ô Ciro, na divulgação da sua pré-campanha, a gente estava verificando, né, tem um slogan, uma frase do cantor Belchior. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho qual o contexto dessa frase, o que o senhor quis dizer com essa colocação. Eu sou da mesma cidade do Belchior. A primeira campanha que fiz, ainda tinha 25 anos de idade para deputado estadual, ele me deu o slogan, que é o Novo Sempre Vem, dessa música que acabou fazendo um grande sucesso como Nossos Pais. E agora vai ser a campanha de presidência da República que eu acredito está madura para que eu tenha a oportunidade de servir essa grande nação como seu presidente. E eu então quis fazer uma homenagem a ele nesse que é a minha jornada mais importante, de oferecer um projeto ao país que está caindo aos pedaços. E a frase dele representa essa resistência do povo brasileiro. A gente tem sofrido o pão que o diabo amassou, nosso povo se levanta todo dia, é a mãe solteira, como uma verdadeira leoa, sai para a luta para cuidar dos filhos, é o empreendedor que luta contra todas as burocracias, corrupção, o diabo, e no fim quebra, volta a se levantar, é o jovem estudante que não tem nem tempo nem dinheiro, mas está aí estudando. Nós estamos falando em Dourados, um centro universitário importante do interior do Brasil. Enfim, é uma homenagem que eu faço à força com que o povo brasileiro se levanta depois de levar tanto tombo. Agora, Ciro, você também dentro da sua slogan de campanha, do seu trabalho de campanha, no lançamento da sua pré-candidatura feita há poucos dias, o senhor também coloca lá como a rebeldia da esperança, né? O senhor entende que, depois de ter disputado em outras oportunidades esse cargo majoritário do nosso país e que acabou não chegando, mas que este é o momento do Ciro Gomes frente ao que a gente tem aí de dois candidatos, um que representa uma esquerda que há muito tempo vem sempre disputando as eleições com todos os candidatos, ora vencendo, ora não, mas o senhor entende que esse é o momento do Ciro Gomes ocupar esse cargo na presidência? Eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, que guie a minha mão para fazer justiça, mas o juiz maior disso tudo, abaixo de Deus, é o nosso povo. E eu quero dirigir uma palavra ao povo brasileiro, basicamente o seguinte, olha, o Brasil é pela primeira vez a nação do mundo que menos cresce no planeta Terra inteiro. E nós somos o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Eu tenho um livro que eu demonstro esses números. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. Isso significa emprego, espaço para melhorar salário, espaço para arrecadação melhorar e a gente melhorar os serviços de saúde, educação, etc. O Brasil modernizou-se, virou a 15ª economia industrial do mundo, ocupou o Centro-Oeste, integrou-se territorialmente e chamou a atenção do mundo, inclusive em aspectos, vamos dizer, da cultura, bossa nova, cinema novo, tudo dava certo no Brasil. De repente, o país tem 10 anos seguidos sem crescer nada, zero crescimento, com 2 milhões de garotos chegando por ano, precisando desesperadamente, para além de uma vaga de uma escola que o prepare para a vida, uma oportunidade de trabalhar. 10 anos são 20 milhões de pessoas que entraram no mercado de trabalho e não tiveram oportunidade. E veja, 10 anos não é Chico, Manel ou Maria. Bandeira encarnada, bandeira azul, se você olhar, é o mesmo modelo econômico. Claro que as figuras são diferentes, a conversa é diferente, mas é câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, mesmo modelo econômico.
e talvez, tragédia das tragédias, o mesmo modelo político. Pense bem comigo, meu irmão, minha irmã, não é desse poderoso Brasil Central que está nos ouvindo em Dourados. Pense bem, o Roberto Jefferson fez a defesa do Collor na sessão do impeachment. Depois aparece responsável pelo escândalo do Mensalão, porque o Lula deu os correios para ele roubar. Depois agora está preso domiciliarmente porque fez a defesa agressiva do Bolsonaro. Francamente, muda tudo para não mudar nada. O Valdemar Costa Neto estava no governo do Fernando Henrique, depois o Lula deu a ele o DENIT para ele roubar, ele foi preso, pagou a cadeia no Mensalão, agora aparece como presidente do partido do Bolsonaro, que prometeu ao povo brasileiro acabar com a corrupção do PT. Então eu estou pedindo, como ele disse, a Deus que ilumine a minha palavra, porque eu tenho tentado mostrar isso há algum tempo. Nas eleições de 2018 eu cansei de dizer, olha, a solução para esse desastre econômico, social, moral que o PT e o Lula produziram, não é votar descuidadamente só por mágoa, por raiva no Bolsonaro. E agora eu peço assim, que todo mundo que é livre, o povo brasileiro é um povo a quem eu dedico a minha vida, cada um é senhor de si, da sua consciência. Mas é uma pergunta que eu faço, uma pergunta muito humilde. Será que está direito para uma nação de 210 milhões de almas, trabalhadores sérios, como é o povo brasileiro, não é, votar no Bolsonaro para protestar contra o Lula e agora votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro? Estou pedindo, vamos achar um caminho diferente. E não é um caminho diferente que vai ser votar em mim porque eu estou pedindo que vote em mim. Eu tenho uma biografia limpa, eu tenho experiência, eu tenho um projeto, eu tenho propostas. Eu quero ser desafiado, quero debater as soluções estratégicas que o Brasil precisa. Candidato, as últimas pesquisas, elas têm mostrado que o senhor e o ex-juiz Sérgio Moro estão empatados nesta corrida por um nome da terceira via. Partindo desse princípio, o senhor acredita que essa disputa vai se seguir até quando e quais as possibilidades do seu nome ser confirmado como a terceira via, para o eleitorado brasileiro? Meu irmão, terceira via é uma expressão muito preguiçosa que a imprensa de São Paulo acabou impondo no debate brasileiro. Eu não tenho nada a ver com o Sérgio Moro, não tenho nada a ver com Dória, sabe? Isso é tudo viúva do Bolsonaro. Se a gente parar para pensar, onde é que estava o Sérgio Moro, onde é que estava o Dória na eleição passada? Então, o que a gente precisa discutir é trocar essa lógica de coisas superficiais por ideias, por propostas, por projetos. E aí todo mundo vai ver que o único candidato, e aí é uma tragédia para o Brasil, não é um elogio que eu faço na minha própria boca, que não tem cabimento, é uma tragédia para um país como o nosso, que está aí com quase 15 milhões de pessoas desempregadas, 2/3 da população na mais selvagem informalidade, trabalhando no mercado de trabalho precarizado, 70 horas semanais, levando menos de R$ 1.500 para casa, com salário mínimo, com pior poder de compra, a inflação que eu ajudei a controlar quando fui ministro da Fazenda do Itamar e ajudei a fazer o Plano Real, volta com muito peso, políticas estúpidas na administração dos combustíveis do Brasil, políticas governamentais estúpidas no manejo da política de tarifa de energia elétrica, tudo isso, né? Política de desabastecimento, vocês são vamos dizer, o celeiro do mundo. O Centro-Oeste brasileiro, a Amazônia Legal, são o maior produtor mundial de alimentos e o nosso povo está com fome. 129 milhões de brasileiros estão comendo precariamente, isso é mais da metade da população, porque não há uma política nacional de abastecimento, não há estoques reguladores, não há preço mínimo para garantir o produtor quando ele está na entre-safra, não há uma verticalização dos custos de produção. Você está produzindo porco, enfim, milho, aí a saca de milho de 60 quilos, você vende mais barato do que um pequeno saco de semente, porque nós estamos pagando a semente para as multinacionais, todos os implementos agrícolas são dolarizados, todos os fertilizantes são dolarizados, todos os defensivos agrícolas são dolarizados. Ou a gente discute isso, ou a gente simplesmente vai ficar nessa ilusão. Chico, Manel, Maria, ódio, paixão. Então o Bolsonaro pode andar pelado na rua, chamar Nosso Senhor Jesus Cristo, não é, de palavrão, desrespeitar a família, e todo mundo perdoa, e todo mundo absolve se for simpatizante dele. O Lula pode patrocinar maiores aberrações. Eu me lembro, eu sou assíduo na rádio de vocês, que faz um jornalismo muito interessante. Ele vai aí e diz que uma pessoa como eu, que tive Covid, estou com sequela no cérebro. Ele se esqueceu que mais de 10 milhões de brasileiros foram infectados com a Covid. Ele se esqueceu de tudo isso, vai falando as maiores aberrações. O Palocci era braço direito do Lula, meu irmão. O Palocci foi fundador do PT, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. Ok, o Lula não teve o devido processo legal, o Sérgio Moro virou um politiqueiro, todo mundo viu isso. E eu não estou dizendo isso agora, eu denunciei na época.
Mas não dá para esconder que o Lula fez da corrupção um elemento central do modelo de poder e destruiu a economia do Brasil. Vamos ter clareza, em 2015 e 2016, o Brasil caiu 7% da economia, a única vez que aconteceu na história. Aí o Lula quer insultar a inteligência do povo, fazendo de conta que não foi ele que impôs a Dilma. Inclusive sendo grosseiro com a Dilma, escondendo a Dilma. Tudo isso faz um caldo de cultura, né, que faz com que eu, de novo, renove a minha prece a Deus, que ilumine a nação brasileira para a gente fazer uma discussão com a nossa inteligência e não com o nosso fígado. Pesquisa é um retrato, né? É um retrato. E a vida não é retrato, a vida é filme. Então você vai ver muitas emoções ainda, né? Já passou o fenômeno Sérgio Moro, o fenômeno Hulk, já passou o fenômeno Mandetta, já passou, enfim, uma série de coisas. E eu estou aqui com paciência, com humildade, tentando tocar o coração dessa grande nação. Olha, 9h44, já o Cícero vai fazer uma pergunta. Quero lembrar aos ouvintes que estão acompanhando aí pelo rádio que nós estamos também com transmissão desta entrevista no Facebook e no YouTube. Você pode conferir por lá nas nossas plataformas digitais. Cícero Faria, diga lá. Pois é, o Daniel perguntou agora há pouco do senhor sobre o Sérgio Moro, né? Então eu vou pegar uma carona na pergunta dele. O senhor já previa em algum momento aí na sua vida que essa disputa política, eleitoral desse ano, com o Sérgio Moro, com quem o senhor já teve vários embates quando ele era juiz ainda? Olha, Cícero, eu jamais imaginei, porque é muito inusitado. Você sabe, eu sou obrigado a conhecer o mundo pela minha vivência, pela minha experiência. Eu escrevo livros, pertenço a um circuito internacional de acadêmicos, enfim. Quando eu chego em qualquer lugar do mundo, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, as pessoas perguntam como é que pode um juiz, a quem cabe a tarefa de julgar as pessoas, que é uma tarefa muito vizinha à tarefa de Deus, né? Julgar o semelhante é um juiz. Então, um juiz julga, tira os direitos políticos de um político e na mesma eleição vai ser ministro do político que ganhou a eleição, alegando que aquele outro político não podia participar. Sabe, ninguém entende isso. E a gente está tão cansado, tão machucado, tão agredido pela notícia impune da corrupção, da ladroeira, que a gente vai esquecendo isso. O Sérgio Moro era juiz, entrou nesse filme, nessa fotografia, não é porque tem uma obra, porque conhece o país ou sabe onde é que fica Dourados, ele não tem a menor ideia da geografia brasileira, da economia brasileira, é um despreparado, grosseiro, eu não sei nem como é que passa no concurso de juiz. Pois bem, julga um político, e eu sei que o Lula transformou a corrupção numa ferramenta real de poder. Não estou falando disso, eu estou falando o seguinte: qualquer que tenha sido o político, o Sérgio Moro ou o juiz, jamais poderia ser ministro do outro. Aí vai ser ministro do outro, trai o outro, e agora sai do governo, meu irmão, vamos botar a mão na cabeça. E vai trabalhar onde? No escritório de advocacia? Não. Vai trabalhar numa firma multinacional, norte-americana, que simplesmente tem 78% do seu faturamento no Brasil tirada da administração da massa falida das empresas que o Sérgio Moro quebrou. Ele podia trabalhar em 1 milhão de empresas, percebe? Mas ele foi trabalhar justamente numa empresa que ganha 50 milhões de reais, dinheiro público, tirado das empresas que o Sérgio Moro quebrou. Será possível que está todo mundo anestesiado e vamos transformar esse cidadão? Não vai não, o povo brasileiro está vendo esse grande farsante que é o Sérgio Moro. E eu estou pedindo a ele um debate. Porque repare, como é que a gente vai escolher? É com o negócio de programa de televisão, que a turma vem, faz uma maquiagem na gente, bota um papelzinho para a gente ler, e a gente é tudo bonitinho, as promessas são tudo lindas. Se fosse assim, o paraíso estava aqui. Como é que a gente conhece mesmo o candidato? É quando ele entra numa arena, entra e a população vê o cara sem maquiagem, sem uma guia, sem um texto, sem um ponto, e o outro dizendo: não, você está mentindo, não, essa proposta aí está errada, não, esse dinheiro aí não existe. Eu estou pedindo, é só isso, é um apelo que eu estou fazendo para a gente debater o Brasil. E veja, não é por amor ao debate, deixa eu explicar para vocês aquilo que eu estou repetindo. O Brasil, entre 30 e 80, cresceu 6,7%. Entre 80 e 2010, cresceu 2,5%. Já está aí o Lula mandando e dando as cartas, cresceu 2,5%. E agora, entre 2010 e 2020, cresceu 0%. Essa é a chave. Se o país não cresce, as máquinas vão acabar os empregos, a chegada da garotada no mercado de trabalho não vai ter oportunidade. E se o emprego falta, o preço do emprego, que é o salário, avilta.
Por isso que nós estamos vendo essa semi-escravidão que nós estamos acontecendo no país. Como é que resolve isso? É na lambança? É uma disputa de simpatia, de carisma? Tudo bem, cada um tem sua simpatia, cada um tem o seu carisma, mas o que nós precisamos fazer é entender, como um bom médico faz, qual é a razão da doença. Porque se a gente não entender a doença, que é o modelo econômico é salário, emprego, juro do crediário, crédito agrícola, estoque regulador, enfim, aposentadoria, isso aqui é modelo econômico. E o modelo de governança política. Entra Chico, sai Manel, entra Maria, entra Pedro, cada um faz um discurso mais diferente do outro, e está lá o Valdemar Costa Neto, o Roberto Jefferson, o Centrão, dando as cartas. Ou a gente bota isso em discussão, e não é fácil, não é trivial, por isso que a gente precisa botar o povo na jogada. Por quê? Porque não adianta eleger o fulano de tal, qualquer um se elege, está aí o Bolsonaro. Nunca tinha dado um dia de serviço à República, roubava dinheiro na rachadinha, os filhos tudo pilantra e mentindo pro povo, e se elegeu. E aí? Tá aí desmoralizado. O que adianta isso pro Brasil? Muito bem, programa Espaço Aberto, estamos conversando hoje aqui com Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT. Ô candidato, o senhor fala muito de corrupção, o senhor também já vi muitas vezes falar que o senhor não tem nenhum processo contra o senhor a respeito de corrupção, só que circula aquela lista da Odebrecht lá, onde cada um tinha um apelido, uns nomes bastante engraçados e tal. O do senhor era Sardinha. Queria que o senhor explicasse de onde é que surgiu esse apelido. Nunca aconteceu, isso foi uma funciona. invenção desse canalha, filho do Bolsonaro. O canalha, filho do Bolsonaro, pegou o Eliseu Padilha, que na lista da Odebrecht tinha esse apelido de Sardinha, e transformou como se fosse a mim. Eu nunca, meu irmão, nunca, nenhuma vez na vida, sequer até hoje, fui acusado formalmente por ninguém, nem para ser absolvido. Recentemente, a Polícia Federal entrou na minha casa para fazer uma busca e apreensão, para pegar meu celular e meu computador, atrás de uma delação premiada que teria sido feita no assunto que aconteceu em 2009. E até hoje não saiu acusação nenhuma, nada. E 100% dos juristas brasileiros vieram em meu socorro para dizer que ninguém faz busca e apreensão 11 anos depois de uma acusação leviana sem prova nem cabeça. Quando eu fui olhar a acusação, simplesmente a delação premiada, que trata de outros assuntos, diz que nunca tratou comigo desse tipo de assunto. E é isso. No Brasil, nós não temos mais, vamos dizer, o respeito ao Estado do Direito Democrático. Agora, uma parte da Polícia Federal apodreceu e só diz isso quem não tem rabo de palha. E está a serviço do bolsonarismo boçal e dos filhos canalhas do Bolsonaro. Tudo ladrão. Esse Flávio Bolsonaro é ladrão, esse Eduardo Bolsonaro é ladrão. Tudo ladrão. Né? E processados e investigados, estão manipulando aí fórum privilegiado para não chegar ao fim da investigação. Eu não. Eu quero ser investigado para mostrar que eu sou limpo. O candidato, me chamou a atenção agora há pouco, quando o senhor falando ainda de política e falando do atual cenário nosso, críticas que o senhor faz ao grupo chamado aí de Centrão. Inclusive o senhor citou nomes de algumas figuras importantes, lideranças importantes de partidos que fazem parte, que compõem esse chamado Centrão. A gente observa que o Centrão está participando de forma efetiva e até, podemos até dizer, quase que governando o país, desde Fernando Henrique, passou pelo governo do Lula, fez o impeachment da Dilma, está aí nesse governo do Bolsonaro, que se o Bolsonaro não se alia a esse Centrão, não tinha condições nenhuma de terminar o seu governo. E o senhor diz que não pretende seguir aí essa cartilha ou esse tipo de política estabelecida por esse grupo. Mas o senhor sabe, pela sua experiência que o senhor tem, de que um governo se faz também com alianças e às vezes até se aliando a alguns inimigos dentro daquilo do seu objetivo principal. Como é que para o senhor seria possível romper com esse chamado Centrão e mesmo assim garantir governabilidade? Eu tenho uma proposta, e essa é uma pergunta muito importante para a gente ajudar o povo brasileiro a sair dessa prostração moral para a qual fomos levados pelo Lula, pelo Fernando Henrique e agora pelo Bolsonaro. Então parece assim que se não governar com essa gente, né, ninguém pode governar. Isso é mentira. Primeira luz da história brasileira, o Itamar Franco governou sem essa gente, fez o Plano Real. Eu estava lá, eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, moedas que circulam no país, criei a TJLP, criei a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, e o Itamar Franco enfrentou isso. Então eu tenho essa experiência. E eu sou também, deixa eu me apresentar para quem não me conhece bem, eu sou talvez o político mais experiente de todos, desses que estão na disputa. Por quê? Porque eu fui deputado estadual de oposição, eu fui deputado líder do governo Tasso Gereissati, que fez uma revolução no Ceará,
Eu fui deputado federal mais votado do país. Essa gente toda que está aí, o Bolsonaro, eu fui colega dele na Câmara. O Ciro Nogueira, que está na Casa Civil, eu fui colega dele na Câmara. Eu conheço todos eles, conheço bastante bem todos eles. Depois eu fui governador, manejei uma Assembleia Legislativa. Não tem notícia de conflito. Eu fui prefeito, manejei a Câmara dos Vereadores. Não tive um conflito. Qual é a chave disso? Essa é a minha proposta. É a gente entender que a negociação feita não tem sido feita para reformar o país. Ela tem sido feita para traficar minutos de televisão e censurar a oposição. Veja o que o Lula está fazendo. O Lula empurrou ao país durante 25 anos que o Satanás era representado pelo PSDB, pelo Alckmin. E agora, sem que haja nenhuma proposta, nem nenhuma mudança, nem ninguém dizendo, não, eu estava errado, agora eu quero entender. Não, agora resolve fazer um grande conchavo com aquele que ele induziu o país inteiro a entender que era o inimigo número 1 do país, que era o PSDB, pediu o impeachment do Fernando Henrique. Percebe isso? Então esses conchavos, eles são para traficar minutos de televisão, sufocar a oposição que se apresenta e basicamente pela reiteração da presença de poder. Se isso for verdade, eu tenho segurança pela minha experiência aqui, está aqui a chave da saída do problema. Primeiro, não mentir para o povo. Eu, Ciro Gomes, eleito presidente, vou negociar com quem o povo eleger. Não se trata de negociar é da democracia. A gente negocia com diferente, porque os amigos já estão com a gente. Então a gente negocia com o adversário, você está correto, sua pergunta é correta. Mas aqui tem duas questões, negociar o quê e negociar em que linguagem? Começamos a mudar a conversa. Eu só vou negociar com essa gente que foi eleita, seja quem for, do centrão ou não centrão, da esquerda, se é da direita, não interessa. Eleito pelo povo, vai negociar comigo. Vou negociar o quê? A reforma do país. Qual reforma? Vou anunciar antes. Por aí, quando o cidadão vota em mim, ao invés dele estar votando no Chico, no Manel, na Maria, porque eu falei uma lambança, que eu vou prometer que o paraíso vai descer para a terra e que eu sou o único homem sério do mundo, etc. Não, vota nas ideias. Porque eu estou dizendo aqui que vou cobrar o imposto sobre as grandes fortunas de quem tem patrimônio acima de 20 milhões de reais e vou arrecadar 70 bilhões de reais por ano e com isso eu vou financiar uma revolução, botando todas as crianças de 0 a 3 anos numa creche em tempo integral, como estou fazendo no Ceará com a minha turma aqui. Então eu digo um objetivo, a meta, e digo prazo, e digo quanto custa, e digo de onde vem o dinheiro. Os 58 mil brasileiros que vão ser feridos por a minha proposta vão fazer o diabo para eu não ser presidente. Eu quero ver se aqueles que vão ser beneficiados, a dona de casa, a mãe de família, o pai de família, que precisam deixar sua criança bem cuidada, bem alimentada, bem assiada para ir à luta, né, vem em meu socorro. Por isso que eu estou falando de uma rebeldia da esperança. Isso aqui é chave, meu irmão. Deixa eu só terminar, porque, de fato, como o problema é complexo, a solução também é um pouco complexa. Primeiro, vou negociar com quem foi eleito. Vou negociar o quê? A reforma do país. Vou negociar quando? Nos 6 primeiros meses. Se você olhar, o Bolsonaro não propôs nada, o Fernando Henrique não propôs nada, o Lula não propôs nada, e perdeu esse tempo mágico em que o presidente eleito é quase o dono da bola. Eu vou propor nos 6 primeiros meses aquilo que eu propus na eleição. Depois eu vou trocar a mediação. Em vez de eu negociar em Brasília, nas salas fechadas dos gabinetes dos políticos, eu vou fazer um novo pacto federativo. Vou pegar o governador Reinaldo, o governador, para dar um exemplo prático, não interessa para mim que ele é do Partido Azul encarnado, e vou renegociar as dívidas dos estados que estão quebrados, 23 dos 27 estados brasileiros. E vou pedir a eles e aos prefeitos, né, o prefeito de Dourados, né, que venham mediar junto com os deputados e senadores a reforma do país. E, por fim, chave de inteligência. Persistiu o impasse, eu mando essa reforma a voto direto do povo, através de uma prática de democracia direta. Plebiscitos e referendos, o mundo inteiro faz assim. E o Brasil evita fazer por quê? Porque a elite brasileira, uma parte dela, quer mesmo é que a corrupção continue imperando, porque o barão, ele não tem voto. Ele precisa que a discussão do país seja feita em sala trancada, aí você tem aberrações. Por exemplo, salmão, filé mignon e queijo suíço não pagam imposto federal no Brasil. Vai explicar por quê. A Localiza, dona de uma locadora de veículo, aí em Dourados, quando aluga um carro, que você vai olhar a placa, é Belo Horizonte. Por quê? Porque não paga IPVA. Enquanto isso, o motociclista que entrega do aplicativo paga 4% do valor da motocicleta dele de imposto. Sabe quando é que Brasília vai mudar isso? Nunca. Por quê? Porque na hora que acaba a eleição, o povo vai para casa esperar pelo que não ficou de vir, e os lobbies, os poderosos, os grupos de pressão vão lá na lambança, na propina, no toco, né, constranger a operação das instituições brasileiras. E vamos lá, deu certo? Anota aí, brasileiro, meu irmão.
O Collor, primeiro presidente eleito da redemocratização, governou com essa gente e foi cassado. O Lula governou com essa gente e foi bater na cadeia. O Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais ganhou uma eleição nacional, nem ele nem o PSDB. A Dilma governou com essa gente e foi bater na cadeia. O Michel Temer governou com essa gente, saiu pela porta dos fundos. E agora o Bolsonaro, que tinha toda a força do mundo que o povo deu a ele, está desmoralizado governando com essa gente. Isso é certeza do fracasso. Voltando à questão do presidente atual, Jair Bolsonaro, no final de semana o senhor se manifestou em razão do não comparecimento dele à Polícia Federal para prestar depoimento sobre o vazamento de inquérito que era sigiloso, né? E o senhor aproveitou também, fez um alerta aí às Forças Armadas e também ao Congresso. Eu gostaria de saber, né, qual esse alerta que o senhor fez, né? Qual a impressão que o senhor tem, qual o medo? E também, com relação a tudo isso, o senhor tem temor de que algo pior possa acontecer no país ainda este ano? Eu não acho que seja provável que aconteça. Hoje, inclusive, temos uma notícia importante que não é coincidência agradável para mim, que fiz esse apelo, o chefe da FAB, da Força Aérea Brasileira, dizendo aquilo que é óbvio, que está escrito na Constituição, que qualquer que seja o presidente eleito, eles baterão continência para eles. E nós precisamos avançar para isso. Não é? As Forças Armadas são uma instituição central da vida republicana do país, é necessário que elas sejam prestigiadas, respeitadas, bem queridas pelo povo, portanto elas não podem ficar vulneráveis às manipulações do jogo eleitoral, do jogo politiqueiro, como o Bolsonaro tem tentado fazer. Agora, por que eu fiz esse alerta, meu irmão? É porque o Bolsonaro, crescentemente, está com certeza que vai perder a eleição feio para qualquer um de nós. E na medida em que ele fique claro, não é, nessas pesquisas que vão evoluindo, né, o filme vai sendo passado, então vai ficando claro que qualquer um vai derrotar o Bolsonaro. Não é? Aí o povo se livra daquela necessidade de votar no Lula, tapando o nariz, esquecendo todas as contradições do Lula, para se livrar do Bolsonaro. E o debate, então, eu espero muito que Deus nos abençoe, vou fazer essa prece muitas vezes, a gente pode discutir o assunto do país sem errar faca no pescoço, votando sim e não votando não. Né? Porque não é razoável, vou repetir, que a gente vote no Bolsonaro para protestar contra o Lula e vote agora no Lula para protestar contra o Bolsonaro. A gente tem um país por recuperar, uma terra arrasada por reconstruir. Como o Bolsonaro está chegando a clareza para ele de que ele vai perder para qualquer um de nós, não é por mérito meu, ele vai perder para qualquer um de nós porque ele traiu o povo brasileiro, ele enganou a esmagadora maioria brasileira, nossos irmãos, que deram a ele de boa fé uma oportunidade de ouro de mudar o país, inclusive dessas maluquices que o Lula e o PT introduziram na nossa vida. Não é só corrupção e desastre econômico, é um insulto à família, sabe? É a invasão da autonomia da família na organização da moralidade do povo, sabe? É um trato errado da religiosidade do povo. Essa coisa toda que o Lula e o PT representam, né, tem que virar essa página. Tem que virar essa página, senão a gente não vai sair dessa cultura de ódio que está destruindo a nossa nação. Bom, eu estava completando a lógica que a Dilma foi caçada naquela lógica e o Lula e o Temer foram para a cadeia, né? Para mostrar aquela governança que ele diz, não, tem que ser a senhora, tem que ser assim. Para quê? Para dar nisso, cadeia e cassação? Eu estou noutra, eu quero emancipar o Brasil e a gente poder trabalhar em paz. Então veja, na sequência dessa questão, o Bolsonaro vai tentar criar casos. Então aquele movimento do 7 de setembro foi uma tentativa que fracassou porque o Supremo Tribunal Federal entrou em direto contato com o comando do Exército e o Serviço de Inteligência do Supremo Tribunal Federal detectou antes que eles estavam planejando invadir o Supremo e o Congresso Nacional. E a partir daí o Bolsonaro ia pedir a decretação do Estado de Defesa, que inclusive foi convocado o Conselho Nacional para decretar o Estado de Defesa. E o Exército não aceitou. Isso tudo a história vai esclarecer no futuro. Ele vai tentar recuperar isso. Só isso explica essa sequência de provocações, porque ele leva o país a um impasse. Se o Supremo Tribunal Federal diz que ele tem que depor, numa democracia, o Supremo pode até estar errado, mas é quem tem direito de errar por último. Eu não sou propriamente um admirador da conduta média do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Acreditem vocês, eu não sou. Mas numa democracia, alguém tem que dar a palavra final, senão a gente cai num curto-circuito. E esse curto-circuito é que o Bolsonaro vai tentar produzir. Muito bem, 10 horas e 13 minutos, programa Espaço Aberto. Hoje estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República, o Ciro Gomes, aqui no Espaço Aberto nesta manhã. Lembrando que a gente está transmitindo esse programa aí no Facebook, no YouTube. Você pode acompanhar por lá também nas redes sociais.
Ciro, o falar de preço dos combustíveis, né? Todo dia a gente tem falado de aumento. Eu lembro dos protestos lá em 2018, a gasolina estava ali na casa dos R$4. Alguns estados agora já passando dos R$8 o litro do combustível. Aí se cobra muito que o governo não faz isso, não faz aquilo, não toma providência e tudo mais. Só que aí, ao mesmo tempo que se cobra isso, se lembra da época da Dilma, em que houve uma interferência do governo na Petrobras nessa questão e que aquilo não foi bom. Qual seria a sua receita para resolver essa questão do preço do combustível que aumenta dia a dia? Isso é o típico assunto que a gente tem que mostrar para o povo como é a política que resolve. A boa política resolve bem, a má política resolve mal. Como é que a gente acha a boa política? Primeiro você tem as regras do bom senso, depois você tem as práticas internacionais. Então veja, aí em Dourados, né, lá na frente da universidade, tem um dogão, né, tem um trailer que vende sanduíche. Desculpa eu quero atrapalhar com o nosso povo mais simples, para a gente não pensar que esses são assuntos que o povo não pode dominar. Quanto é que custa um sanduíche? Bom, sanduíche custa o custo do pão, o custo da manteiga e tal ali, e depois um lucrozinho em linha com as melhores práticas. Por quê? Porque se o camarada fizer o custo mais um lucro exorbitante, abre um dogão do outro lado da praça e a concorrência garante que aquele preço exorbitante abusivo não pode acontecer impunemente. É assim que se forma no capitalismo o preço das coisas. É custo mais a rentabilidade, e essa rentabilidade tem que ser moderada, porque a concorrência garante que quem extrapassar da conta e faltar moderação na exorbitância do lucro vai ser punido pela competição. Pois bem, a política brasileira, mais especificamente o senhor Michel Temer, agarrado com essa turma da ladroeira, do Centrão e o seu Bolsonaro, a mesma coisa, resolveu fazer o cálculo dos custos da Petrobras politicamente. Como é que faz? Então é o seguinte, não é mais o custo, quanto é que custa um litro de gasolina? Custa o barril de petróleo, mais o salário dos petroleiros, mais o imobilizado na refinaria, mais o frete do transportador e tal, mais o lucro da bomba, mais os impostos, etc. Pronto, é assim que faz o preço. E se passar da conta? Ora, se passar da conta, a concorrência vem e toma coisa. Aqui começa toda a grande falcatrua da qual o povo brasileiro está sendo vítima. Primeiro, a Petrobras é um monopólio. Sabe, é como se o dogão da praça da universidade aí não tivesse nenhum concorrente. Então, quem quiser comer, morre na mão dele e ele cobra o lucro que tiver. Ela é um monopólio na prática. Ela tem hoje, ainda hoje, ela tem 90% de todo o refino e de toda a distribuição de combustíveis no Brasil. Isso eu estou explicando. Estou explicando aqui. Então, repare. Então, a primeira grande questão é custo. Não é o monopólio. A primeira grande questão é custo. Sabe quanto custa tirar um barril de petróleo no Brasil, meu irmão? Entre 8 e 10 dólares. Sabe como é que a Petrobras está cobrando? Olha para o preço especulativo de Roterdã, como se o Brasil não tivesse aqui dentro nenhum barril, e cobra o preço de oportunidade, ou seja, o preço de paridade internacional, que eles chamam de PPI. Sabe quanto é que está batendo o Brent hoje? 91 dólares. Então a Petrobras tira um barril de petróleo por 10 dólares, paga os petroleiros em real, paga seus custos de refino em real, salvo um ou outro equipamento eletrônico mais sofisticado que ela importa, distribui em real e cobra do povo brasileiro o custo, não o custo dela em dólar. Se ainda fosse em dólar, já estava errado. Ela cobra o preço de oportunidade se ela estivesse importando de Roterdã o preço do petróleo que ela produz aqui. Aí você diz, mas como é que você prova isso? Eu provo o seguinte, eu gosto muito de estudar as coisas. A lucratividade do mundo do petróleo, da British Petroleum, da Texaco, da Shell, da Total francesa, é de 6% ao ano. Essa é a lucratividade média do setor de petróleo das petroleiras. Sabe quanto foi o lucro líquido da Petrobras esse ano passado? 38%. Por quê? Por causa dessa mamata, dessa falcatrua, dessa fraude, desse estelionato. Ela está cobrando o preço de oportunidade. Isso é a queda. Agora veja o coice para a gente ir para a solução. O coice é o seguinte, a Petrobras paralisou 30% da sua capacidade de produzir gasolina, querosene de aviação. Hoje, por exemplo, querosene de aviação, que é o combustível dos aviões, portanto, elemento das passagens de avião, combustível da FAB, dos caças da FAB brasileiro, a Petrobras produzia 100%, hoje está 100% importando dos Estados Unidos. Ou seja, se tivesse uma guerra no Brasil, que Deus nos livre, simplesmente os americanos paravam de exportar o querosene de aviação, os aviões da nossa Força Aérea iam servir agora para pendurar paletó, porque voar não voa. Percebe? Isso é um negócio de doido, de criminoso, de estelionatários que controlam o Brasil. Então, veja,
A Petrobras paralisou 1/3 da capacidade de produção dos derivados no Brasil e está importando do estrangeiro, gerando emprego dos Estados Unidos, no Texas, etc, etc. Mais de 300 importadores surgiram no Brasil com o senhor Bolsonaro. Pode acreditar, tudo propina. Cada importador desse vai ali, paga um toco para alguém, recebe. Por que razão o Brasil, que sabe fazer, tem tecnologia, tem escala, tem tudo, para de produzir? Suspendemos os investimentos para tornar o petróleo bruto, pesado, do pré-sal, também refinável no Brasil, porque as nossas refinarias tradicionalmente processam petróleo leve. Vamos resolver? Vamos. Primeiro dia do meu governo, se eu tivesse o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente. Os jornais publicarão 2 editais. O primeiro edital, convoca-se o Conselho de Administração da Petrobras para pôr um fim a esta política de preços internacional e celebrar uma nova e transparente política de preços que será custo, Petrobras, em real, mais um lucro em linha com as petroleiras internacionais, tudo transparentemente auditado e acompanhado por todos. E o outro edital do lado, porque essa minha decisão vai causar uma queda nas ações dos minoritários, o governo brasileiro anunciará que comprará de novo para si, para o povo brasileiro, tantas ações da Petrobras quantas sejam necessárias para integralizar 60% do capital. Com isso eu faço o quê? Toda a lucratividade da Petrobras, 60% voltarão para os cofres do povo brasileiro e com esta diferença eu vou subsidiar gás de cozinha para as famílias até 3 salários mínimos pela metade do preço que temos hoje. Não, eu estou lhe afirmando que a Petrobras pertence ao povo história de interferir, a imprensa que está a serviço dos banqueiros. Ela é uma empresa de economia mista e qual é o problema? Ela tem um monopólio estatal e eu vou governá-la com toda a transparência e vou mais, vou transformá-la na maior empresa de energia do mundo, porque petróleo em 30, 40 anos será irrelevante, do seu ponto de vista de combustível fóssil, vai acabar. E eu tenho que fazer o que nós já estamos fazendo no Ceará, se transformar numa empresa de energia, hidrogênio verde, sabe, energia solar, energia eólica e tal, como eu já fiz pioneiramente aqui no estado. Ciro, esses levantamentos aí, os últimos levantamentos indicam aí, né? 14 milhões de desempregados no Brasil, salário mínimo achatado, apesar desse último reajuste. Enfim, poder de compra do consumidor só caindo. Qual seria a fórmula sua, né, para tentar resolver isso aí? Porque o pepino é grande, né? O pepino é gravíssimo, por isso que nós não podemos deixar essas eleições ser uma disputa de Chico, Maria contra Manel. É um problema grave, gravíssimo, é o mais complexo e grave crise, a mais complexa e grave crise da história brasileira. A soma de desemprego aberto, precarização do trabalho, fome, miséria, violência são as maiores da história. E o Brasil, agora, nessa pandemia, ganhou 15 bilionários novos na lista da Forbes. Ou seja, o que é tragédia para todos nós, para a maioria esmagadora do povo brasileiro, é privilégio para meia dúzia de pessoas. Isso não é por maldade do Bolsonaro, isso é um modelo econômico que está montado há 30 anos para transferir renda da produção, transferir renda do trabalho, transferir renda dos salários para meia dúzia de banqueiros. Neste país, 5 pessoas, depois da conversa mole do PT esses anos todos, 5 pessoas concentram a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média do país. Então, veja, só há distribuição de renda se o país voltar a crescer. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo no Mato Grosso do Sul, um abraço para Dagoberto Nogueira, meu companheiro, meu irmão, meu amigo, que segura a minha bandeira aí no Mato Grosso do Sul. Só existe crescimento econômico se houver os motores do desenvolvimento funcionando. E os motores brasileiros estão todos enguiçados. Primeiro motor, se eu estiver sendo longo, me interrompa, mas eu acho que a gente precisa discutir coisa prática, coisa concreta. O que é que anima o PIB de um país? No Brasil, 60% do PIB, da riqueza do Brasil, quando cresce, cresce puxado pelo consumo das famílias. Claro, ninguém precisa ser economista para entender. Se a família consome mais, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, a indústria recebendo mais encomenda, contrata mais gente para produzir mais, compra mais matéria-prima e a traquitana da economia então gira. O consumo das famílias brasileiras está colapsado por aquilo que você já disse na sua inteligente pergunta. Renda em declínio, desemprego aberto em esmagador, o salário mínimo com o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Então, emprego e renda vem depois que a economia cresce. Onde é que a gente pode e tem que fazer uma política pública? No crédito estrangulado.
63 milhões e 700 mil pessoas com nome no SPC, 72 de cada 100 famílias brasileiras estão super endividadas. Por quê? Porque caíram no conto do crediário, do cartão de crédito do tempo do Lula e do PT, e perderam o emprego, perderam a renda, e agora está aí a rebordosa, está aí a ressaca, a tragédia, em que até 1 milhão e tantos mil garotos estão no SPC, o Rio para não chorar, começando a vida, devendo 70 mil reais, e com nome no SPC. Enquanto isso, o empresariado da educação privada encheu o bolso de dinheiro público com o tal de fiéis, que eles vendem como se fosse uma política boa. Ou seja, passaram o dinheiro para o bolso do empresário, criaram os maiores conglomerados de educação privada do mundo, no Brasil, e deixaram no meio do caminho a garotada brasileira, no começo da vida, endividada. Eu tenho uma proposta que eles cuidam de desmoralizar toda hora, mas eu faço isso todo mês aqui no Ceará. Quando você vai no leilão do Serasa, sem ninguém assistindo você consegue 90% de desconto. Se o governo entrar num grande programa de reestruturação, trazendo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos regionais, para refinanciar, o desconto pode ir para 90%, 95%, e você refinancia ganhando dinheiro, não é dar dinheiro para ninguém, não é perdoar a dívida de ninguém, é refinanciar acabando com taxa de permanência, juro de mora, enfim, juro sobre juro, que é uma roubalheira generalizada que o sistema financeiro brasileiro montou sobre as pessoas que são obrigadas a usar o crediário. Você, meu irmão, se for nos Estados Unidos, você paga no cartão de crédito, vou dizer logo a marca, Visa, Mastercard, American Express, você paga 15% de juro ao ano. No Brasil, você está pagando 350% de juro ao ano. Se você cair na desdita de precisar do crédito especial do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou do Bradesco, você vai pagar 350% de juro ao ano. Em Dourados, você está descontando o duplicata a 1,75% ao mês. Sabe quanto é o juro no Japão, nos Estados Unidos? 1,75% ao ano. E isso é uma mamata. Então, a primeira providência é reestruturar o passivo estrangulado das famílias para restaurar o motor da ativação da economia, que mexe 60%. Segundo, a mesma coisa com as empresas privadas. Nesse momento, o estudo que eu tenho todo aqui, são 6 milhões de empresas que estão com o nome no Serasa, antessala da quebra. A média é de 5 empregos por empresa. Nós estamos falando aqui de 150 milhões potencialmente, evidentemente, de ameaça. Não tem tudo isso no Brasil. Mas se botar um emprego por cada empresa, são 30 milhões de empregos que estão com a faca no pescoço para acabar amanhã. E elas não vão conseguir sair sem um programa. Por quê? Porque o Lula, o PT, enquanto a gente se distraía com essas conversas mole e moralistas e mexendo com a religiosidade do povo, o Lula permitiu que 85 de cada 100 transações financeiras do país fossem concentradas em apenas 5 bancos. Governo Ciro Gomes, no primeiro dia de governo, o Banco do Brasil e a Caixa, que são 2 desses 5, saem do cartel e vão competir, oferecendo um crédito mais barato, tarifas mais competitivas, para desfazer o combinemos de juro e tarifa que hoje os 5 bancos fazem na cara da freguesia, destruindo a economia do país. Terceiro, o investimento público. Só para lhe dizer, meu irmão, desculpa eu ser muito longo, mas é preciso que as pessoas saibam que tem saída. O Brasil tem hoje 14 mil obras públicas paradas. 14 mil. Qual é a característica delas? Já foram licenciadas com essa burocracia toda, já foram licitadas com essa esculhambação toda que existe, não é? Empregam gente que não tem muita sofisticação na qualificação, porque é construção civil, construção pesada. Você pode refazer a competitividade do país com a infraestrutura, não é, que essas obras vão fazer, é Transnordestina, é FIOL, enfim, são os acessos do Centro-Oeste para o Pacífico, melhorar os acessos para Paranaguá, vocês ficam aí na fila dias, às vezes, para entrar em Paranaguá. Tudo isso você tem planejado, 14 mil obras paradas. Pois bem, a pergunta é, de onde é que vem o dinheiro? Posso continuar falando? Então eu vou fazer aqui. Hoje o Brasil, isso é que eles não querem que o povo saiba, 350 bilhões de reais é a renúncia fiscal anual que o governo brasileiro faz só para quem tem privilégio. Eu já disse aqui, a Localiza não paga imposto, filé mignon está na cesta básica por fraude, a gente sabe que o povo não come, queijo suíço, salmão, só queijo suíço, salmão e filé mignon dá 8 bilhões por ano, renúncia fiscal. Então eu vou passar um pente fino, já está bem estudado, vou cortar 20% apenas, olhe lá. Se eu cortar 20%, eu tenho 70 bilhões de reais por ano. Eu vou cobrar um tributo sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. Isso é 50 centavos a cada 100 reais de patrimônio. É uma alíquota muito moderada, bem menor do que as práticas internacionais, e com isso eu arrecado mais 60 bilhões de reais. Lá vai 60 mais 70, 110 bilhões de reais no ano.
Eu vou voltar a cobrar o imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais, com uma faixa de isenção de 5 milhões. Eu já cobrei isso quando fui ministro da Fazenda. O mundo inteiro cobra, menos o Brasil e a Estônia. O Lula tirou o imposto. Ele e o Fernando Henrique tiraram o imposto. Vocês ganham o salário de vocês na rádio, deixam logo 27,5% na fonte, não tem nem com conversar, nem tem nem com quem conversar para fazer um planejamento tributário. Se for PJizado, vai pagar 15%. Pois bem, no Brasil, um banqueiro bota R$1 bilhão de lucro e dividendo. Não estou falando de reinvestimento, não, que é zero. Bota no bolso, é pessoa física, não paga nenhum centavo. Lá se vai mais 60 bilhões de reais e com isso eu já estou em 170 bilhões de reais por ano. Deixa eu dizer para vocês, para não parecer que eu sou um demagogo, e isso a gente vai fazer conversando. Mas veja, o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, de um mês da cidade de São Paulo, arrecada mais do que o Imposto Territorial Rural de todas as terras que o Brasil possui nesse grande latifúndio. Eu não estou falando que vou escorchar ninguém, mas a gente tem que estimular o proprietário rural, que dá ótimo uso à sua terra, tende a não pagar nada. Mas aquele que está especulando em cima da terra tem que pagar progressivamente mais. Então, eu estou falando para o Mato Grosso do Sul. Então, as pessoas podem achar ruim, mas aqui tem um homem sério, que vai conversar com as pessoas honestamente. Então, vão achar ruim, vota aí no Lula, vota aí no Bolsonaro e vamos destruir a economia do Brasil e vamos acabar com a nossa nação. Isso aqui é só um desabafo. Eu estou pedindo uma oportunidade, porque se a gente cobrar uma coisa muito moderada, eu acho mais 40 bilhões de reais por ano. Meu irmão, 200 bilhões de reais por ano é R$1 trilhão em 5 anos. Eu faço uma festa, eu retomo o desenvolvimento do Brasil e aí eu falo onde é que eu vou tirar 5 milhões de empregos em 2 anos, que eu sei onde eles estão. Agora 10, 19 é quem... Sou eu. O candidato, o senhor falando agora e acompanhando atentamente a sua fala com relação à expectativa de crescimento e tudo mais, e aí o senhor precisa passar exatamente por essa eleição que tem pela frente e pelo desenho que temos em relação ao que pode vir pela frente, é uma eleição pesada. Você terá como concorrentes aquele populismo que a esquerda representa através da figura, da personalidade de Luiz Inácio Lula da Silva e um presidente da República que tem a máquina pública nas mãos para se fazer campanha. Além disto, o senhor fez críticas aqui a partidos do Centrão, que também, obviamente, pelo que o senhor colocou aí, não tem interesse que o senhor chegue ao comando do país exatamente pelas razões aí apresentadas. É uma luta dura que tem pela frente nessa campanha, né, Ciro? Duríssima, duríssima. Eu só tenho a minha humildade, a minha disciplina. Eu vou ser candidato pela 4ª vez. Né? O que me consola é que o Mitterrand foi presidente da França na 6ª vez. O Abraham Lincoln, eu não tenho altura para calçar nenhum sapato desses grandes homens. Estou só dizendo onde é que eu tiro a minha humildade. O Abraham Lincoln, que é um dos fundadores da grande nação norte-americana, também foi eleito ali na 5ª vez. O Lula, entre nós, foi eleito só na 4ª vez. E eu sabe o que é, meu irmão? Eu não estou aqui porque eu tenho a certeza da vitória, nem porque eu sou favorito. Eu sou uma pessoa muito humilde a essa altura da vida, mais ainda do que eu sempre procurei ser. Eu já tenho essa biografia toda, mas eu acho que a minha tarefa nacional, a minha tarefa com a minha fé no país, o meu amor, a minha paixão, e existe uma coisa maravilhosa que é o povo brasileiro, a quem eu dediquei a minha vida inteira. Você sabe, eu tinha 32 anos, fui eleito governador do Ceará. Aqui tem um palácio, uma residência oficial, e eu não fui morar lá. Resolvi continuar morando, não era numa mansão que eu tinha, eu morava numa casa alugada, e continuei morando nessa casa alugada. Só estou contando essa história agora para as pessoas entenderem de onde eu venho. Eu sou filho de 2 funcionários públicos que passaram fome no começo da vida. Eu tive o direito, por essas imoralidades do Brasil, de ter 3 aposentadorias, porque muito cedo eu fui deputado 3 vezes, eu fui governador, eu fui prefeito de Fortaleza, e isso tudo muito rápido. Com 36 anos eu tinha direito, pelas leis imorais do Brasil, a 3 aposentadorias. Nunca aceitei requerer nenhuma delas, que daria hoje uns 80 e tantos mil reais por mês. Por quê? Porque eu quero me preservar uma pessoa digna, humilde, ligada no povo e esperar que o povo me dê essa oportunidade. Se não, foi Deus que assinou para mim, talvez que não seja essa a minha grande missão na Terra, mas eu vou lutar. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, falar sobre o estado de Mato Grosso do Sul, um estado jovem, né, que necessita de muitas coisas, de muitas ações do governo federal no sentido para continuar se desenvolvendo e atender bem sua população.
governo federal tem feito, né, alguns investimentos aqui em rodovias, ferrovias, mas, assim como o restante do país, a crise chegou aqui também. E o desemprego no nosso estado também é muito grande. Dentro do seu projeto de governo para o Brasil, tem algo voltado para o Mato Grosso do Sul? E se tem, cite pelo menos um. Bom, o Projeto Nacional de Desenvolvimento entende o Brasil como ele é. O Brasil não é o Brasil, são muitos Brasis, para o bem e para o mal. Então, esse Brasil central, que o Brasil não conhece, você perguntar ao Sérgio Moro, sabe o que é o Pantanal, onde é que fica Corumbá, o que aconteceu em Aquidauana e tal, não tem a menor ideia, tem a menor noção de coisa nenhuma. Não. Então, a grande questão de vocês é uma espécie de necessidade de diversificação da economia. Por quê? Porque vocês são um pujante estado, sob o ponto de vista do agronegócio. Então, a atividade agropastoril, tanto a agricultura quanto a pecuária, de grande e de pequeno porte, tendem a gerar muita renda, mas muito pouco adensamento e emprego. E, portanto, há um esforço imenso. Quando você olha, por exemplo, a estatística do Brasil Central, a renda per capita do Brasil Central, do chamado Centro-Oeste, já é maior do que a do Sudeste. Só que é aquela história, cabeça na geladeira, pé no forno, medir a temperatura média na barriga, tá aí o povo na periferia das grandes cidades. Dourados já tem hoje 210 mil habitantes e vai para 500 mil habitantes rapidinho. As pessoas não estão achando a oportunidade. Então, a diversificação do perfil produtivo tem obviedades. Quais são? Verticalizar a produção, não é, daqueles insumos da agricultura ou, a posteriori, agroindústria. Isso é óbvio. Claro, você pode fazer uma indústria farmacêutica, você como Goiás tem, você pode fazer o turismo, é uma coisa espetacular. Só quem nunca foi a Bonito, e eu recomendo que quem está nos ouvindo vá a Bonito, mergulhe ali com os peixes naquela água transparente, translúcida, enfim, eu já fui muitas vezes ao estado de vocês, não é? O Pantanal é uma coisa absoluta, mas tem que profissionalizar, tem que ter infraestrutura, não é? Tem que qualificar a mão de obra, tem que ter mecanismos de financiamento para o médio e pequeno empreendedores, compatíveis com os prazos de maturação dos pequenos negócios que estão começando, porque a tradição turística não está generalizada ainda, e o turismo hoje é uma competição global. A pessoa entra numa agência de viagem virtual e escolhe se vai para Cancún ou para Bonito, ali no mesmo site. Portanto, essa visão de diversificar a partir das vocações que o Brasil tem é a primeira grande chave. Porém, meu irmão, o Brasil não pode abrir mão de uma indústria. E aí, qual é a indústria que nós vamos fazer num mundo em que tem escala chinesa, financiamento inglês de 0% ao ano e tecnologia sofisticada que o Brasil perdeu o passo? É o caminho do menor esforço, a compra governamental. O que diabo é isso? Olha, antes da pandemia, meu irmão, o Brasil estava importando do estrangeiro 17 bilhões de dólares de insumos da saúde. 17 bilhões de dólares dá 100 bilhões de reais em números redondos, por ano. Financiando emprego na China, na Índia, nos Estados Unidos, 80% disso, a minha equipe já trouxe para mim, patente vencida, que você copia e cola. E aí você pode fazer uma indústria. Por quê? Porque a ferramenta aqui, o mercado aqui, é cativo do governo. Isso tem a ver com o status do Brasil na Organização Mundial do Comércio, que o Bolsonaro agora quer abrir mão, porque houve pressão dos Estados Unidos, e que a China não abre mão, para botar o Brasil numa tal de OCDE que não tem nada para dar para nós. Então, veja lá, o complexo industrial do agronegócio, que eu já falei para vocês, todos os insumos agrícolas são dolarizados. Então, o cara vende soja mais caro e ganha dinheiro em dólar, mas não fica mais rico. Por quê? Porque todos os custos de produção, pelo menos mais da metade deles, estão dolarizados também. Da semente do milho que vocês produzem aí ao fertilizante, todos os defensivos agrícolas, tudo é importado. O Brasil tem uma matéria-prima de fertilizante como nenhum país do mundo, sabe? Nitratos, fosfatos, tem tudo aí na nossa geografia e nós estamos deixando isso enterrado e estamos comprando nitratos e fosfatos do estrangeiro. Então, essa diversificação. O complexo industrial da defesa são bilhões de dólares que o Brasil joga do estrangeiro para comprar insumos para as Forças Armadas. E, como é uma ferramenta de compra governamental, ela pode estar em qualquer lugar do centro-oeste do Brasil, porque a logística aqui é irrelevante, porque é para o Exército, é para a Marinha, é para a Aeronáutica, e eles estão presentes em todo o território nacional, dado que a malha hidroviária do país também é tarefa institucional da nossa Marinha de Guerra. Portanto, esse projeto de retomada do desenvolvimento, ele tem as ferramentas, mas ele tem o que ninguém tem, a compreensão
e que o Brasil só vai crescer se compreender suas vocações regionais. Deixa eu só agregar para vocês, porque é um exemplo que o Brasil não conhece. Hoje, os governadores do Centro-Oeste, do Brasil Central, organizaram uma ferramenta institucional que é extraordinária e que está sendo imitada. Mas isso daí nos permite ter uma ferramenta institucional que é o consórcio do Brasil Central. Por aqui, a gente tem uma agenda de infraestrutura que é óbvio, não é? Como é que pode o Brasil ter que fazer o seguinte, sai a produção, a agropastoril de vocês para Paranaguá ou Santos, roda o Brasil lá por cima, passa aqui na cara de Fortaleza, entra no canal de Panamá para ir para a China. Porra, por que a gente não pode fazer logo esse caminho para o Pacífico via né, uma ferrovia de alta linhagem que está na minha cabeça? 28 minutos, programa Espaço Aberto, hoje conversando aqui com o candidato Ciro Gomes. Candidato, se a gente partir do princípio que as pesquisas estão corretas, elas apontam aí a segundo turno com Lula e Bolsonaro, mais provável, né? Se elas estiverem certas e isso se confirmar, o senhor pretende se posicionar a favor de um ou de outro? E se sim, qual? Não, eu não vou me posicionar, a não ser por uma proposta nova que mude a situação do modelo econômico trágico e do modelo de governança política corrupto que o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique impuseram, a Dilma impuseram ao Brasil. Deixa eu lhe explicar. Se você olhar, e qualquer ouvinte da nossa Rádio Grande pode fazer isso agora no Google, o que diziam as pesquisas em janeiro de 2018, ninguém dava um centavo furado pela eleição do Bolsonaro. Nem eu. Todos nós mordemos a língua, né? Todos nós somos arrogantes, todos nós quisemos substituir a liberdade do nosso povo na escolha. E eles querem fazer isso de novo. Sabe quanto é que custa uma pesquisa de opinião, meu irmão? Custa entre 500 mil, uma pequenininha, e R$1 milhão, uma média. E só quem tem R$1 milhão para gastar com pesquisa uma vez por mês, 7, 8, 10 pesquisas são os bancos. Por quê? Porque os bancos querem produzir na cabeça do povo brasileiro justamente isso que você, como bom repórter que é, me fez. Ou seja, obrigar o país inteiro a escolher entre coisa ruim ou coisa pior. Nunca mais. Não, eu sei, mas pesquisa é retrato, irmão. E eu trabalho para construir um filme. Então, ok, o retrato é esse, eu não vou brigar com... Por quê? Qual é a centralidade? Você é um repórter sensível, tem uma tradição de compromisso popular, de buscar a verdade e tal. Você conhece o povo. Você acha que o povo anda com o assunto eleição na cabeça, uma altura dessa? O povo não anda com esse assunto na cabeça nesse momento. Aí chega um pesquisador e diz assim, vai ter eleição esse ano, vote aqui. Quando a gente vê a menção espontânea, aí é uma pesquisa, porque a eleição é uma votação espontânea. O Lula tem na faixa de 30, o Bolsonaro na faixa de 20. Eu na faixa de 3, 4. Aí tudo bem, porque o eleitor está mais ou menos e tal. Mas quando você soma 30 com 20 com 4, dá 60%. Tem 40% que nem tem ideia do que vai à eleição e nem quem são os candidatos. Com o tempo, a população vai se ligando. E isso é o filme que eu estou falando. Então eu tenho toda humildade, eu sei que a minha vida não é fácil, eu não sou o favorito, eu sou um penetra nessa festa de barões, de poderosos, mas eu tenho a fé de que Deus iluminará a minha palavra e dessa vez eu terei uma oportunidade. Quem agora? Ciro, só para falar um pouquinho de infraestrutura, 2 pontos só. Você falou do transporte, né, para o Pacífico, né? Só quero lhe dizer que aqui em Mato Grosso do Sul já foi iniciada uma chamada Rota Bioceânica, que já está asfaltada até Porto Murtinho, onde a Petrobras, com 70 milhões de dólares, vai financiar a ponte, ligando Porto Murtinho ao Paraguai, e o Paraguai, por lado de lá, já asfaltou mais de 200 quilômetros em direção à Argentina e depois chegar ao norte do Chile. Eu sei bem, eu ajudei a montar esse projeto. Eu sei bem, eu ajudei a montar esse projeto. Eu fui ministro da Integração Nacional e andei por aí fazendo essas coisas todas. Mas repare, o frete por aí será mais caro, porque você tem um problema que é os portos lá, né, do Uruguai, o Porto do Uruguai e o Porto de Buenos Aires, que não descem lá por Punta Arenas, não descem lá pelo canal de Beagle. Vai ter que voltar tudo isso para atravessar o canal do Panamá, em direção ao Pacífico, porque ali as águas da divisão do Pacífico com o Atlântico, ali na faixa do canal de Beagle, que foi uma área de litígio da Argentina com o Chile, não é? São águas muito tormentosas e muito hostis ao frete. Importante para integrar o Brasil, o Mercosul, isso é importantíssimo.
ela vai sair por via terrestre, né? Passando Isso. por Paraguai, Argentina, Isso. chegando até Iquique e Antofagasta lá para embarcar lá no Pacífico. Outra Eu conheço questão, bem, eu conheço bem o itinerário. Eu como é que conheço você bem, vê o eu conheço governo do bem o Bolsonaro itinerário. aí com relação à infraestrutura, logística? Porque tem aparecido muito novas rodovias, duplicação de rodovias, ferrovias e até o nosso querida transposição do Rio São Francisco. Veja, a transposição de São Francisco, eu montei o projeto, briguei aí com Deus e o mundo para fazer uma coisa óbvia, que já tinha sido pensado lá atrás por Dom Pedro II, que é o fato de que o Nordeste setentrional não tem nenhum rio perene. As pessoas do Brasil Central, do Centro-Oeste, quase não entendem o que eu estou dizendo. Não tem um único quilômetro de rio natural perene no Nordeste setentrional. O único rio que tem é o São Francisco e o Parnaíba, que separa o Maranhão, né, do Piauí. Pois bem, nesse miolão entre a Bahia e o Piauí, não tem nenhum rio perene. E o Rio São Francisco tem água sobrando. Então era óbvio, falta água aqui, sobra ali, vamos transportar porque a tecnologia permite. Mesmo sendo óbvio, me deu um trabalho infernal fazer. O Lula e a Dilma fizeram isso a passo de cargo e deixaram ao Bolsonaro o direito de terminar 3% da obra e ainda ficar rivalizando que foi ele o autor. Isso a gente precisa aprender, é que em infraestrutura, assim como em políticas públicas de educação, por exemplo, nada se faz num período de 4 anos, de 8 anos. É preciso que o país tenha projeto e perenidade, continuidade, não do partido político, não do cidadão. Não é possível a gente aguentar, se você olhar, desde 89 que o Lula está aí. Sabe, desde 89, com as mesmas conversas mole, a mesma demagogia, a falta de escrúpulo nos conchavos e tal, e não cansa, porque ele tem um carisma grande, ele gosta de falar aquilo que o povo gosta de ouvir, e isso tá certo. Sim, eu fui candidato em 98 à presidência da República, não esqueçam disso, vocês já me jogaram isso na cabeça, aqui na mesa, eu fui candidato, portanto eu não sou PT nem sou Lula, eu fui candidato em 2002, de novo contra o Lula e contra o PT, eu fui candidato em 2018, de novo contra o Lula e contra o PT. Agora, quando a gente não ganha, humildemente, a gente é obrigado a tomar uma posição no segundo turno, como um democrata, só que desta vez eu não fiz mais campanha, votei, porque achava que o Bolsonaro ia ser uma tragédia, que eu sabia que ia ser, porque eu já conhecia, mas já fiz questão de dizer, olha, com essa gente eu não ando mais. E essa é a minha biografia. Eu lá atrás eu ajudei a fazer o Plano Real. O Lula ficou contra. Sabe, nós fizemos o impeachment do Collor, o Itamar Franco assumiu a presidência da República, fez um trabalho extraordinário, o Lula pediu o impeachment do Itamar Franco. Lá atrás, quando nós fizemos um esforço para precipitar o fim da ditadura e eleger o Tancredo Neves no colégio eleitoral, o Lula ficou contra. Percebe? Então, assim, a minha divergência com o Lula é muito maior do que a minha convergência. Agora, se o povo me impõe, não é que eu tenho que escolher entre coisa ruim e coisa pior, a gente acaba escolhendo coisa ruim. Para encerrar da minha parte, Ciro, até gostaria de transmitir a ti aquilo que a gente às vezes acompanha, lendo e acompanhando o que falam sobre o Ciro Gomes. E muitos críticos ao senhor colocam que de repente o senhor não chega, está sempre em terceiro, está sempre ocupando aqueles postos de acordo com o seu comportamento. A gente sabe que o senhor sempre foi polêmico, o senhor sempre foi firme na defesa daquilo que o senhor acredita e muitas vezes colocam no senhor a pecha de ser autoritário. E o autoritarismo, como a gente tem visto ultimamente, tem assustado o eleitor, tem assustado a população. Também desmistificar essa pecha de autoritarismo, de ser, de repente, alguém que possa querer ser um pouco mais incisivo nas tomadas de decisões, também faz parte da sua campanha? Tirar isso que as pessoas possam ter a seu respeito? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo. O meu jeito de ser, aqui no meu lugar, na minha paróquia, que é o Ceará, as pessoas entendem como uma pessoa que não tem rabo de palha, como uma pessoa que não anda mentindo, como uma pessoa que não anda sendo demagogo para enganar as pessoas e tal. E eu nunca perdi uma eleição aqui. Veja, não é porque eu sou nenhum milagreiro, não. É porque eu tenho essa relação de respeito com as pessoas. E eu sempre fui assim. Aí, de repente, eu começo a ver que em São Paulo, numa certa elite de São Paulo, o meu jeitão, que aqui a turma diz, não, ele não tem rabo de palha, ele fala o que pensa, ele é honesto, ele pode até ter outro defeito, mas, enfim, lá era visto desse jeito aí. Não custa nada eu aprender com toda humildade. Agora, eu sou a mesma pessoa, não vou mudar, a minha alma não está à venda para ser presidente do Brasil. Por quê? Porque o Brasil não precisa de outro Chico, ou de outro Manel, ou de outra Maria, meu irmão.
O Brasil precisa de outro modelo de governança política. E esse governo de governança política vai ter que dar umas cotoveladas. Agora, como? Fora da democracia? Não. Olha aqui a minha história. Eu era um jovem deputado e lutei pelo Tancredo Neves, quando o Lula ficou contra. Eu estava na luta pela anistia, sabe? Eu tive o apoio do Brizola na minha última eleição em 2018. Eu sou um democrata visceral. Eu sou, inclusive, parlamentarista, sabe? Isso está vencido porque o povo votou contra e eu sou um respeito democrático tão profundo que eu acho que nem uma emenda constitucional pode mudar a vontade, a ferida do povo diretamente. Então, eu sou um democrata, sou um homem do diálogo. Agora, infelizmente, para mudar o Brasil, acredito, nessa lambança, sabe? Juntar gato, cachorro, pato, galinha, tudo na mesma coisa. O que é que vai sair daí, meu irmão? Lula, Alckmin, Boulos do PSOL, PCdoB, sabe? O que é que vai sair daí? Vai sair daí um grande conchavo que vai acabar de afundar o Brasil. E eu estou noutra, eu quero mudar o Brasil. A última pergunta da minha parte é ao candidato Ciro Gomes. Quem te decepciona mais? Lula ou Bolsonaro? Sem nenhuma dúvida, Lula. Porque a decepção depende do tamanho da expectativa que você tem. Né? O Bolsonaro, para mim, sempre foi isso que ele é. Desculpa, o povo brasileiro não sabia, mas eu sabia, eu fui colega do Bolsonaro. O Bolsonaro roubava, meu irmão. Daniel, é duro você dizer isso do presidente da sua república. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina. Se você estiver achando que eu estou sendo muito duro, eu tenho aqui as notas fiscais. Então você pega, por exemplo, qualquer ouvinte que está nos ouvindo aí, pega o gabinete Ciro Gomes, na mesma data, e o gabinete Bolsonaro, e compara a verba de gasolina. O meu gabinete gastava R$600, a valor da época, que já é muito dinheiro, por mês. E o Bolsonaro gastava R$12 mil. Como o mandato é em Brasília, o meu mandato pagava para posto de gasolina em Brasília, cada um uma vez, que onde o carro estivesse mais perto, se abastecia como todo mundo. O Bolsonaro é sempre no mesmo posto da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Bolsonaro corrompeu as esposas e os filhos. A turma chama de rachadinha, mas isso é ladroeira de dinheiro público. Percebe? Isso, então, não tem muita decepção. Eu sabia que o Bolsonaro era o que ele era. Eu sabia. Agora o Lula, meu irmão, teve tudo na mão para mudar o Brasil. Tudo na mão para mudar o Brasil. E virou um cara de uma ambição pelo poder, de uma falta de escrúpulo absoluta. E não é que qualquer um de nós pode errar. Ora, quanta humildade eu tenho para dizer que todo dia eu aprendo, mas ele está repetindo a mesma coisa. Eles não dizem que houve um golpe no Brasil. Ora, se houve um golpe no Brasil, quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal era o Renan Calheiros e Eunício Oliveira, com quem que ele anda agarrado hoje. Sabe, o Romero Jucá, que ele loteou a Petrobras e tal, está aí com ele hoje. Quando eu disse para ele que ele era um imprudente nesse conchavo de botar o Michel Temer na linha de sucessão, ele disse que eu estava magoado. Está aí o que deu. O Michel Temer foi parar na cadeia, ferrou o país. Percebe? Até quando nós vamos perdoar essas contradições? Eu me decepcionei de uma vez por todas. Com essa gente eu não ando mais, nunca mais. Em 1 minutos agora, nós conversamos aqui com o candidato do PDT, Ciro Gomes, né? Queremos agradecer, candidato, pela disponibilidade de conversar aqui com a gente, em nome da nossa bancada, em nome da nossa direção, Mauro Alcântara, agradecer por ter destinado esse tempo aqui a conversar com os ouvintes aqui de Dourados. O microfone da 92 à disposição para a sua finalização. Deixa um abraço para Mauro, agradeço a ele e a generosidade com que vocês ouvem a todas as correntes, isso é que é a verdadeira imprensa. Meus parabéns a vocês, Daniel, ao Faria, ao Cícero, ao Paulo, enfim, um abraço para vocês, um abraço ao nosso irmão e nossa irmã, e uma palavra derradeira, não se precipite agora, meu irmão. Um povo que seja sábio, machucado como está o nosso povo, bota os políticos para brigar, no sentido democrático do termo, bota eles para discutir, procura saber das ideias, de onde é que vieram, o que é que andaram fazendo, o que é que propõem, se tem fundamento, se diz de onde é que vem o dinheiro, porque daí você pode, iluminado por Deus, escolher aquele que possa lhe parecer o melhor para ajudar a sua vida a mudar e não você fazer a vaidade, a prepotência e a eterna sede de poder com que meia dúzia de políticos se querem eternizar no Brasil. Deixa eu mandar mais um abraço para toda a militância do PDT, que é liderada pelo nosso Dagoberto Nogueira. Muito bem, 10 horas e 42 minutos, programa Espaço Aberto.